Meu Deus, vamos de novo? Onde está o seu futuro? Deus é tão maravilhoso que tem nos levado a viver Shalom em uma nova experiência após abrir a porta da mudança pelo lado de dentro, e por isso tomamos uma decisão ainda hoje, e nesse domingo nós vamos entender onde está de fato o nosso futuro, o seu futuro. Sem dúvida, esse tema é um tanto quanto curioso, sim ou não? Poxa, é curioso, porque se eu pergunto para você onde está o seu futuro, você fala, não, amanhã, daqui a alguns minutos, sim ou não? O futuro está na continuidade do tempo da vida que tenho. Não é tão difícil essa resposta. Nós poderíamos simplesmente dizer no amanhã, nós poderíamos, simplesmente dizer, o futuro a Deus pertence. Não é isso que a gente fala? Ah, apóstolo, mas é isso. O futuro a Deus pertence, porque a palavra do Senhor vai dizer que eu não devo andar ansioso por coisa alguma. E andar ansioso por alguma coisa é se preocupar com o futuro que deveria sim pertencer ao Senhor. Mas a pergunta é, será? Será que realmente o seu futuro está nas mãos do Senhor? Você acredita? Você pode ou talvez não acreditar, mas existem milhares e milhares de pessoas que não têm mais uma perspectiva de um futuro, de uma manhã. Perderam o sonho, perderam a expectativa de acontecer algo diferente no amanhã. Porque viver o hoje, todos nós estamos vivendo. A pergunta é, até quando esse hoje vai ser para o seu futuro? Até quando a minha vida vai continuar como está, sem nada mudar? Ah, apóstolo, mas essa é a minha vida, eu vivo ela desde que eu nasci assim. Será que é isso mesmo que Deus queria para você? Eu nasci assim, eu cresci assim. Gabriela, síndrome da Gabriela? Não, irmão, eu quero te dar uma notícia, não é isso que o Senhor tem para você. O problema é que nós nos conformamos e não visualizamos mais o futuro. Existem pessoas, inclusive dentro desse tabernáculo, nessa manhã, que já tinham perdido a perspectiva do futuro diferente. Pessoas que deixaram de sonhar, pessoas que abriram mão de amanhã, dizendo que cansou de esperar. Eu cansei de esperar Deus realizar aquela promessa. Eu cansei de esperar aquela palavra que foi liberada se concretizar na minha vida. Eu cansei. Tudo bem, os dias vão continuar passando, você cansado ou não. Mas eu quero te dizer que se você tomar uma decisão, ainda hoje, o seu futuro pode ser diferente. Eu posso ouvir um amém? Aleluia. De fato e verdade, nós estamos vivendo uma nova estação. Nós estamos dando importância ao que o Senhor está fazendo nesse momento. Nós percebemos que tomar uma decisão tem pertinência de mudança. Nós aprendemos domingo passado que tomar uma decisão é cirúrgico, é arrancar aquilo que me prende ao passado, para que eu possa então ter acesso a um futuro. Presos ao passado, jamais vamos viver o que Deus tem para nós, como igreja, como ministério, como família, como profissional. Se eu estiver preso ao passado, o meu futuro não acontece. Vocês estão me entendendo? Estão comigo, sim ou não? O que aconteceu na vida de Abraão? Abraão foi chamado por Deus. Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. Abraão, eu vou abençoar os que te abençoarem, vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Abraão, eu vou fazer algo grande na sua vida. Porém, lembra de domingo? Tem 3 pontos na sua vida, Abraão, que você precisa deixar para trás: a sua terra natal, a parentela e os parentes ou familiares do seu pai. Abraão fez o quê? Saiu, irmão, deixando quase tudo para trás. Fala comigo, quase tudo. Deixar tudo é difícil. Deixar tudo é difícil para qualquer um de nós. O que aconteceu?
Deus chama Abraão para visitar o futuro. Só que, como eu disse para você, não há possibilidade de visitação no futuro preso ao passado. Não há possibilidade de levar a mala de hoje para o novo território de amanhã. Não há possibilidade. Então, esse lugar que Deus marcou com Abraão é para que Abraão tivesse um encontro de fato com ele. É para que Abraão tivesse um encontro que gerasse intimidade com Deus. De onde Deus teve ou teria que tirar você, para que você tenha então um encontro com o seu futuro de fato. De onde Deus precisa remover você. Lembra que Abraão foi da terra natal, mas onde é o seu lugar que você não quer sair para visitar o que Deus tem para você? O que te aprisiona? Abraão deixou tudo para trás, quase tudo para trás, sua terra natal, sua parentela e a família dos seus pais. Abraão sai com Sara, como o Senhor tinha dito. Abraão amanheceu e falou: bora, o Senhor tem algo para nós. Mas o que? Não sei ainda, mas Ele tem. Mas para onde nós estamos indo? Ainda também não sei, mas nós estamos indo. Mas Abraão, que loucura é essa? Sara, só creia. Eu estou parafraseando aquilo que não está na Bíblia, amém? Eu quero compartilhar com você alguns pontos desse trajeto, desta caminhada de Abraão até chegar a esse ponto de encontro. Eu posso ouvir um amém? Porque tudo que nós vamos fazer na vida exige-se um processo, sim ou não? Fala assim: tudo que eu tenho para a minha vida exige-se um processo. Não há possibilidade de resultado positivo saltando o processo, pulando a fase. Não tem jeito. Mais cedo ou mais tarde vamos ter que voltar, lembrar onde caímos, nos arrepender e voltar a fazer como no primeiro amor. Então Deus disse: eu vou mostrar para você uma terra. Abraão poderia ter sido curioso, mas ele não foi. Ele falou: tudo bem, Senhor. O texto é Gênesis capítulo 12, verso 5. Tomou sua mulher Sarai, seu suporte e todos os seus bens, e os rebanhos e os seus servos que haviam agregado à sua casa em Harã. Abraão levou só Sara. Quem mais? Ló. Ló era filho de Abraão. O que Ló era de Abraão? Sobrinho é família, sobrinho é parente, e parente era para ter ficado para trás. A gente precisa minuciar a palavra, a gente precisa destilar, meditar, a gente precisa entender o que Deus está falando, porque às vezes nós valorizamos pessoas junto conosco que Deus não quer. Então Ló foi, beleza, seguiu para a terra de Canaã. Quando chegaram em Canaã, Abraão atravessou a terra até Siquém, onde comprou junto ao carvalho de Moré. Naquele tempo os cananeus habitavam na região. Então o Senhor apareceu a Abraão e disse, presta atenção: darei essa terra aos seus descendentes. Espera, fica aqui comigo. Vou dar essa terra aos seus descendentes. Nesse momento você tem 75 anos, você tem uma esposa estéril, e Deus vira para você pisada em uma terra chamada Canaã, e Ele fala: vou dar essa terra aos seus descendentes. Como você fica? Blum, 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 blum. Sim ou não? Se fosse o coiote era bugado. Abraão nesse momento, então peraí, tem alguma parte da história que eu não peguei. Sim ou não? Você pensaria, peraí, alguma coisa eu perdi, eu pulei algum capítulo, algo aconteceu. Fica comigo aqui. Abraão construiu um altar ali e dedicou ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali, Abraão viajou para o sul e acampou na região montanhosa, entre Betel, a oeste, e Ai, a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Abraão prosseguiu em sua jornada para o sul, acampando ao longo do caminho em direção a Neguebe. Fica comigo, presta muita atenção. Naquele tempo,
havia uma fome terrível. Verso 10, diga comigo: naquele tempo havia uma fome terrível. Abraão estava indo para uma terra que não tinha providência. Se Deus fala para você que vai te enviar para uma terra, e de repente você chega numa terra árida, com fome, sem chuva, sem o que produzir, o demônio da microfonia hoje está me pegando aqui demais. Acho que se chegar esse negócio mais para lá, dá certo. Vai aí, Deuene. Chega esse nem mais para lá aí. Vai ter que editar muita coisa aí hoje, hein, meu filho? Mas vamos lá. Então, note comigo que no verso 10, havia uma fome terrível que atingia a terra de Canaã. E Abraão foi obrigado a descer ao Egito, onde viveu como estrangeiro. Onde ele viveu como estrangeiro? Onde? E o Egito tem o quê? Deserto. Fala comigo, do Egito tem deserto. Bom, o primeiro ponto em que nós vamos parar no processo de Abraão é um deserto. Quantos de nós, se soubermos que daqui 5 meses, 1 ano, nós vamos passar por um deserto, não quer mudar o caminho? Sim ou não? Abraão agora chega diante de um deserto. Após, por que ele chegou no deserto? Porque Deus não falou para ele onde ele ia passar. Se falasse, ele mudava de rota. Às vezes você quer que Deus te entregue o seu ponto de localização, irmão. Não, Deus quer que você vai e deixa a conta com Ele. É simples assim. Então, deserto é um lugar no caminho do futuro. Fala comigo, o deserto é um lugar no caminho do futuro, que nem todos nós queríamos ou queremos passar, mas é no deserto que acontece a intimidade. Todos nós, irmãos, se você fizer uma leitura da sua vida, até aqui você vai perceber que os maiores momentos de intimidade que você teve com Deus, foi momentos difíceis, foi momentos desérticos, foi momento onde a sua oração estava como a do Judson, uma terra seca. Foi momentos em que você acreditou, chegou a acreditar, pronto, Deus não se lembra que eu existo, Deus não faz nada por mim. Mas é nesses lugares que nós buscamos incessantemente a presença do Senhor, incessantemente a glória do Senhor. É nesse lugar que a nossa fé é tonificada. Você está acordado, igreja? Aleluia! Uau! Então Abraão estava agora onde? Em um lugar que transformaria ele de mentiroso para um homem verdadeiro. Nossa, apóstolo, como assim? Pois é, para entrar no Egito, Abraão encontrou uma mentirinha que traria maldição para o Egito. Você conhece a história, eu não vou ficar aqui, mas Abraão foi exposto em sua mentira, e ele teve que admitir que mentiu. Admitindo, recebeu perdão, recebendo o perdão, abençoou a terra. Apóstolo, por que o deserto? Porque o deserto vai revelar a impureza que você tem na vida. É no deserto que as suas memórias vão começar a pensar: será que eu estou vivendo isso porque eu fiz aquilo? Será que eu estou nesse lugar por causa daquela ação minha? Será que eu estou vivendo isso por causa daquela decisão? É nos momentos difíceis que nós olhamos para o passado buscando onde erramos. Sim ou não? Abraão precisava estar nesse lugar. Muitos de nós precisamos estar nesse lugar. O segundo ponto que eu quero compartilhar com você, o lugar da separação. Gênesis 13, verso 1, diz assim: Abraão saiu do Egito e subiu para o Neguebe, junto com sua mulher e com Ló, e com tudo que possuía. Abraão era muito rico e tinha muitos rebanhos, prata e ouro. Do Neguebe prosseguiram para a sua jornada, acampando ao longo do caminho em direção a Betel. Por fim, armaram as tendas entre Betel e Ai, onde havia acampado anteriormente. Fala comigo, onde havia acampado anteriormente. Fica aqui comigo, deixa eu abrir um parênteses só para você entender, senão você se perde. Abraão está rumo à terra que Deus falou para ele que ia mostrar.
Nesse lugar ele está entre Betel e Aí, e faz um holocausto aqui, faz um altar de adoração aqui. Continua, chega no Egito e vira aquela bagunça e tal, e acontece. E Abraão, em vez de continuar para lá, voltou. O futuro estava lá, mas Abraão voltou para cá, por onde ele já tinha passado. Após, por quê? Continua comigo. E onde Abraão havia construído um altar, ali Abraão invocou o nome do Senhor. Outra vez, Ló, que viajava com Abraão, também havia enriquecido e possuía rebanhos de ovelhas, gados e muitas tendas. Então eu quero que você perceba que Ló ainda estava com Abraão. Sim ou não? Por que Abraão voltou para trás? Porque quando eu levo alguém que não deve estar no meu futuro comigo, o Senhor me traz de volta para o passado. Respira, igreja. Quando eu tento levar alguém para a promessa que Deus tem para mim, Deus vai me tornar de volta o lugar onde eu deveria estar, no passado, junto com o passado daquela pessoa. Estão entendendo? Abraão sai do Egito e volta, porque o seu sobrinho Ló estava com ele. Porém, Ló não era para estar nessa viagem. Ló era para ter ficado lá em Harã. Agora Abraão sai do Egito e volta. Quantos de nós gostaríamos de sair do Egito e voltar? Você gostaria? Sabe o que significa sair do Egito e voltar para trás? Que quando você tomar de volta o seu caminho, você passa pelo Egito de novo. Após o que aconteceu? Abraão foi parar no Egito de novo. Nós não vamos ler para não alongar o nosso tempo. Mas novamente ele volta para o Egito, novamente ele conta a mentira, e novamente agora ele é exposto a todo o rei. Após, por quê? Porque quando eu volto no meu passado, eu tenho a tendência de também tomar as velhas práticas do meu passado. O passado que você deixou, se você volta lá, você traz de volta o que você deixou. Apóstolo, eu parei de beber. Volta no seu passado. Volta nos relacionamentos que ficaram para trás, se você não volta a beber. Ah não, apóstolo, eu fumava igual uma caipora velha. Volta lá no seu passado, aonde os seus mesmos amigos que ficaram no passado, ou colegas, estão ainda fumando, sentados no mesmo banco de praça, e pergunta se você vai conseguir resistir. Ah não, agora eu sou um homem ou uma mulher de Deus. Põe à prova a sua carne. A Bíblia vai dizer: maldito o homem que confia no... Então Deus não vai permitir que você siga para o futuro levando alguém que faz parte do seu passado. Nossa, apóstolo, mas deixa eu te dizer, irmão, se alguém for ou tiver que ir, é porque o futuro dele colide com o seu lá na frente. Neste lugar, Abraão se separa do seu sobrinho. Você conhece a história? Até porque Deus não estava mais falando com Abraão. Abraão invocou o Senhor, mas não ouviu a voz do Senhor. Tanto não ouviu que voltou para trás. Apóstolo, por quê? Porque quando existe uma interferência no seu relacionamento com Deus, Deus cala. Fala comigo, se eu ponho uma interferência no meu relacionamento com Deus, Deus cala. Apóstolo, é sério, deixa eu te dizer algo aqui, eu vou te dar um exemplo bem chucro, não leve para o seu coração. Você está aqui, eu estou casado com minha esposa há 24 anos, faz esse ano, glória a Jesus. Se de repente eu começo a conversar com uma mulher do meu passado, o que acontece com esse relacionamento? Entra em silêncio absoluto, irmãos, não virar uma guerra do tsunami. Do mesmo jeito é com Deus. Se Deus traiu alguém, ou extraiu você de um lugar, e você volta para lá, Ele deixa você lá sem Ele. Ele não vai voltar para trás. Deus é Deus do futuro, Deus não é Deus de passado. Continuando então, lembre-se que estamos buscando saber, qual é o tema? Estamos buscando saber. Ótimo. Então agora Deus vai dar uma nova visão para Abraão, porque ele se separa de Ló. Ele se aparta e fala: Ló, segue o seu caminho, irmão, eu vou seguir o meu. Abraão ainda dá a oportunidade. Ló escolhe um lugar verdinho, bonito, as planícies, cheio de flor,
planta crescendo, um lugar frutífero, e Abraão vai para outra terra seca. Entendam aqui comigo, Gênesis 15, verso 1 diz assim, ó: algum tempo depois o Senhor falou a Abraão em uma visão e lhe disse: não tenha medo, Abraão, pois eu serei o teu escudo, e sua recompensa será muito grande. Abraão, porém, respondeu: ó Senhor soberano, de que me adianta tantas bênçãos, se eu nem mesmo tenho um filho? Uma vez que não me deste filhos, Eliezer de Damasco, servo da minha casa, herdará toda a minha riqueza. Não me deste nenhum descendente próprio, e, por isso, um dos meus servos será o meu herdeiro. O Senhor lhe disse: não será este o seu herdeiro, você terá o seu próprio filho. O que Deus falou? Você terá o seu próprio filho. Fala comigo, o seu próprio filho. Olha isso. E será o seu herdeiro. E se Ló continua, essa conversa aconteceria? Entenda que você tem poder para mudar o seu futuro quando você vai contra o que Deus tem para você. Nossa, apóstolo, mas eu acredito no destino. Você cria o seu destino. Ou você deixa Deus fazer o seu destino e vive aquilo que Ele tem para você. Hoje é culto de Santa Ceia, irmão, amém? Estou te achando tão cabisbaixo, está pesada a palavra? Aleluia. Nós vamos ceiar agora, amém, vai ser uma bênção. O Senhor, Ele é lindo demais. Continuando, em seguida, levou Abraão para fora e disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se for capaz. Este é o número de descendentes que você terá. Abraão creu no Senhor, e isso foi-lhe creditado por justiça. Em outra versão, a qual eu estou lendo, assim foi considerado justo. O que Deus fez com Abraão nesse momento? Primeiro, Deus vem e revela a Abraão sobre tudo o que ele vai ser, e a conversa começa sendo densa, e Abraão vira e coloca Deus na parede: mas o Senhor não me deu um herdeiro, eu não tenho filhos, como o Senhor me promete tantas coisas com a impossibilidade que eu tenho? Como o Senhor diz que eu serei tão multiplicado se eu não tenho um para multiplicar? Foi isso, a conversa de Abraão com Deus foi essa. E ele é mais ainda incisivo, ele fala: e o Senhor não me dando um filho, quem vai ser um herdeiro é um escravo, porque nem meu sobrinho pode vir comigo, então quem vai herdar é um escravo, lá de Damasco. Deus vira para Abraão e fala: não, calma, você vai ter um filho. E quando Deus fala, você vai ter um filho, Abraão creu. E é nesse momento que Deus, então, depois que ele crê, chama ele para fora e fala assim: Abraão, olha para o céu, conte as estrelas se puder. Eu preciso elucidar para você o que Deus está falando com você, comigo, nesta manhã. Deus tira Abraão de um lugar aonde gerava cegueira na vida dele. É muito importante. Deus já havia falado, Deus já havia direcionado, mas Abraão não estava vendo. Quantas vezes Deus fala conosco, mas nós não conseguimos visualizar o que Deus está falando? Sim ou não? Às vezes nós sabemos, Deus está no lugar, a profecia acontece, Deus levanta a pessoa, mas eu não consigo visualizar esse futuro que Deus está falando. E Abraão, então Deus vem a Abraão e chama: Abraão, sai para fora. Sai desse lugar, Abraão. Abraão, sai desta caverna, Abraão. Abraão, vem para um lugar para você sentir o ar do lado de fora. Abraão, sai daí, vem aqui. Quando Abraão sai, ele fala: olha para o amanhã. Olha para o futuro. Olha essas estrelas, conte-as. Às vezes não conseguimos ver o futuro, não conseguimos acreditar no futuro, ou nem mesmo ver um futuro diferente. Pastor, apóstolo, por quê? Porque o lugar em que estamos nos torna um resultado dele. É provável que nós estejamos como Abraão, em um lugar que nos gera ponto cego. Quem sabe o que é um ponto cego? Ponto cego é um dos autores dos piores acidentes que acontecem no trânsito.
Você está dirigindo, o seu ponto cego é justamente a coluna do carro, que pela distância não dá para ver a moto que está vindo. A moto vem numa determinada velocidade, você na mesma determinada velocidade, e o ponto cego cobre a moto até a colisão. Pá! De repente estamos em um acidente sem ver no que estamos batendo, por causa do ponto cego. Abraão estava nesse ponto cego, estava trazendo colisão para a vida dele, tirando dele quem ele poderia ser no Senhor. E Deus fala assim: sai do ponto cego. É possível, apóstolo? Sim, é possível. É possível sair do ponto cego. Apóstolo, mas eu ainda não consegui entender qual é então o meu ponto cego. Eu quero trazer para você a luz. Você me permite? Sim ou não? Sem levar para o seu coração? Fala assim: Senhor Jesus, eu vim para ser abençoado, e eu não aceito o inimigo gerar confusão na minha mente, em meu coração. Aplauda ao Senhor pela sua oração. Após, quais são os lugares que me geram pontos cegos? Talvez os lugares que você frequenta limitam você ao tamanho dele. Após, como assim? As pessoas que você se relaciona limitam você ao tamanho delas. As viagens que você faz limitam você ao tamanho delas. Não consegui entender? Pois bem, vamos lá. Vou te trazer um exemplo top das galáxias. Nós batemos a laje da minha sala ontem, glória a Deus. Aleluia. Estava conosco lá o pastor Edmilton, Toninho, Marco Túlio, o pastor Jackson, Danilo, eu. E nós começamos, eles começaram um pouco mais cedo que eu lá, porque eu tive que cuidar do meu pai ainda, uma parte do meu dia. E quando eu chego lá, o trem está no 12, eu já cheguei e já fui subir de carga, irmão. Eu era apenas um orelha, agora eu sou operador de bitoneira. Ô Marlão, o negócio lá foi tenso, ó, sexta-feira, irmão. Você tá doido? Vai fazer massa para esses caras não é fácil não. E aí, terminamos por volta de 11h30, quase meio-dia. O pastor Jacques atrasado, eu falei: não senhor, nós vamos almoçar. Não, apóstolo, não dá tempo. Dá tempo, nós vamos num restaurante aqui pertinho, é muito gostosa a comida. E nós fomos, irmão, restaurante da Tereza, lá no Laranjeira. Comida caseira, temperada, tem até pimenta, coisa que você não encontra mais nas comidas de restaurante, sim ou não? Mas é um restaurante desse tamanho. É uma benção, não estou falando mal, hein? Não me interpretem mal, por favor. É desse tamanho. A comida é gostosa, mas gera crescimento. Quem que eu encontro lá? Eu encontro um advogado? Eu encontro um juiz? Eu encontro um promotor? Eu encontro um empresário que fatura 2 milhões por mês lá? Qual crescimento eu vou ter lá? Nenhum. Talvez os restaurantes que você frequenta já te limitaram ao tamanho deles. Apóstolo, como assim? Porque lá você pode comer com a mão. Eu não consigo lidar com garfo e faca. Porque lá você tem liberdade de comer de colher. Sim ou não? Ah não, mas se eu for naquele restaurante lá é muito chique, eu nem sei sentar naquele lugar. Até quando você vai ficar sem aprender a ter mais classe ou frequentar os lugares melhor? Vocês estão me entendendo, sim ou não, irmão? Não estou te magoando, por favor. Eu não estou dizendo que você não pode comer nesses lugares, nós comemos. Mas eu não me limito àquele lugar. Eu sei que Deus tem mais para mim. Outro dia fui apresentado ao Barolo pelo Renato e a Keila. Eu nunca tinha comido no Barolo. Virei cliente. Que, meu Deus, que comida. É toda semana? Não, irmão. É quando a gente programa, sabe, faz um planejamento, vai, experimenta novos sabores. Para de comer aquele churrasco, só comer aquele churrasco de carne terceira, de churrascão. Experimenta uma carne de primeira. Ah não, mas eu gosto de costela, é uma delícia costela, até você experimentar um noir, uma picanha Angus, um entrecorte. Apóstolo, o senhor está me humilhando? Não, eu estou te mostrando o futuro.
você decide ir para lá ou ficar onde está. Estão me entendendo? As pessoas que nosso relacionamento nos limitam ao tamanho dela. Pois é, se você nunca se relacionar com alguém com maior classe, com maior nível de estudo, com maiores propriedades, com maiores riquezas, você nunca vai expectar o que uma pessoa daquela vive. Nós estávamos em Portugal, andando igual barata tonta naquele lugar. Não, desculpa, antes de ir para Portugal, Londres. Estávamos lá e eu perguntei para o Marcelo Antunes: onde nós vamos almoçar? O César vai nos levar no restaurante, sei das quantas, italiano. Na hora eu pensei: macarrão. Sim ou não? Italiano. É pizza ou macarrão? Irmão, nós andamos 1h30 para chegar nesse restaurante. Passamos por inúmeros. Eu falei: deve ser diferente. Aí chega lá, você olha o macarrão, não vou lembrar o nome. Macarrão com molho não sei das quantas, com bacon e ervas finas. Um tipo de queijo e tal. Aí você vai olhar, irmão, 220 a porção. Falando em reais. É um prato. Nós já estávamos lá, vamos comer. Irmão, que vontade de voltar lá para comer esse macarrão. Não tem noção. É completamente diferente. Apóstolo, vai lá toda vez? Não, eu estava lá. Por que não experimentar? Por que não viver aquele momento? Apóstolo, mas é muito caro para um macarrão. Não é o macarrão, é a experiência do lugar com o relacionamento que você gera com as pessoas que estão lá. O macarrão é apenas um petisco, irmão. É com as pessoas que você se senta à mesa. É a pessoa que quer te apresentar aquele lugar. Apóstolo, mas os meus relacionamentos só me apresentam restaurantes como o da Tereza. Muda seus relacionamentos. Vamos para o futuro. Nós não nascemos para viver uma vida medíocre, a não ser que a escolha seja essa. Estão me entendendo? Vamos lá. As viagens que fazemos nos limitam ao tamanho delas. Eu tenho uma cunhada, a Joyce. E eu tenho um cunhado, o Vanderlan. Todos eles, incluindo a minha esposa, vieram do Mato Grosso. A cidade que a minha esposa nasceu entrou agora no mapa. Talvez você nunca ouviu falar, Luciara. É porque há pouco tempo foi colocada no mapa. Chegou numa extensão que cabia no mapa, eles colocaram lá. Brincadeira, irmão. Só para você entender o tamanho da cidade. Sem ofender os navarrenses. Como é que é o nome? Luciarenses, meu amor. É isso? Olha só. E aí, chega as férias. A minha cunhada vai para onde? Mato Grosso. E o meu cunhado vai para onde? Pergunta quantas vezes a minha esposa voltou lá nesses 24 anos. Uma só. Para apresentar a nossa filha para a bisa e para o biso. E dar a Deus. Apóstolo, por quê? Porque ela não quer voltar para o passado. E nem gerar a cultura do passado no presente e perder o futuro. Apóstolo, está falando que eu não devo visitar a minha família de outra cidade? Não é isso. Misericórdia. Eu estou dizendo que entre visitar a sua família e fazer outra viagem, planeje as duas. Não fique preso só ao seu passado. Conheça outras cidades, irmãos. Conheça outros lugares. Vai dar intoxicação e comer um fruto do mar lá, descobrir que você tem alergia igual eu. Eu descobri que eu não posso comer camarão sentado na praia, olhando aquele mar, comendo um espeto de camarão, empolei tudo. Mas eu estava ali, desfrutando de algo novo. Eu peguei os nossos pastores e apresentei o mar para todos eles. Marcelo ainda não foi não, né, pastor Marcelo? A pastora Amanda ficou, então ainda tem dois ainda, um casal e meio. Mas nós vamos levar, em nome de Jesus. Bora para cima. Irmão, peguei o pastor Jacques, a pastora Heloísa, o pastor Werley e a pastora Laura, e apresentei para eles Balneário Camboriú. Deixa eu te falar, Balneário Camboriú
é o Miami, é a Flórida, é o Havaí do Brasil, é coisa de outro mundo. Lá nós descobrimos que come mais barato do que aqui em Uberlândia. Ah não, mas eu não tenho condições. Por quê? Planeje, quebre essa bolha, solte o seu passado. Aonde está o seu futuro? Responda para você mesmo agora: onde está o seu futuro? Ah, apóstolo, mas eu não tenho condições. Todos nós temos. O apóstolo que está falando com vocês nasceu no Santa Luzia, um bairro de Coabe que não cresce. Meu pai está com 86 anos, quase morrendo, sabe aonde? No Santa Luzia. Eu falei com ele, falei: pai, estou indo para Londres, agora eu vou pisar em outras nações. Ele olhou para mim e me doeu. Ele falou assim: que bom, Anderson, eu não tenho mais tempo para isso. Já parou para pensar quando você parar na frente do espelho e se dar de cara com um senhor ou uma senhora de 70 anos e essa pessoa virar para você no espelho e falar: o que você fez com a minha vida? Por causa das escolhas erradas que tomamos. Abraão, irmão, nós estamos falando de Abraão aqui, ó. Deus queria apresentar para ele um futuro. As viagens que fazemos, os relacionamentos que temos, os lugares que frequentamos, torna-nos alguém que Deus tem para nós. Mas se você escolher continuar onde está, você não alcança o que Deus tem para você, não. Desculpe a má notícia. Deus teve que tirar Abraão da onde? De dentro para fora. Hoje, onde eu encontrei Jesus? Do lado de fora. Hoje, o Senhor falou para mim: eu vou te mostrar onde é que eu estou. Eu estou com fome na porta de uma padaria que disse não para mim. Onde Abraão estava, não permitia ver as estrelas. Onde Deus tem tentado, de onde Deus tem tentado tirar você, para que você tenha a sua visão ampliada, e você não quer sair. Você não quer sair. Após relacionamentos mudam quem eu sou. Deixa eu te contar uma pequena história muito rápida, nosso tempo está muito estourado. Eu estava na 6ª série para a sétima, oitava e nona. Eu conheci um rapaz chamado Rafael. Ele era o sonho da pessoa que eu queria ser. Loiro, do olho verde, cabelo bom e comprido. Ainda falei com você hoje sobre isso aí, né? E eu colei com aquele rapaz. Pensa um cara que para mim era o top das galáxias, irmão. Só que ele roubava gibi. O que eu fiz? Roubei gibi. Saía do René Janete, subia até no Juca Ribeiro, roubando gibi nas bancas de revista. Após o senhor um dia pensou em roubar? Não. A pessoa a qual eu escolhi me relacionar roubava, e por isso eu passei a roubar. Nossa, apóstolo, então quem eu sou? Você é o resultado dos seus relacionamentos. Se eu me relaciono com alguém dentro da igreja doente, eu me torno doente. Mas se o doente se relaciona com um curado, ele vai ser curado. Então o seu futuro pode estar preso a pequenas coisas que você não percebe, como aprender a frequentar um novo restaurante, experimentar novos sabores, lugares, pessoas, ter novos relacionamentos. O seu futuro fala sobre novo, lugar que você nunca pisou. Você nunca vai alcançar o novo vivendo no velho. Você nunca vai alcançar o novo se relacionando com o velho. Você nunca vai alcançar o amanhã vivendo preso no hoje. Gênesis 18 diz assim, verso 9: onde está Sara, tua mulher? Deus perguntando. E agora nós vamos falar do cumprimento da promessa. Perguntaram os visitantes: está dentro da tenda, respondeu Abraão. Então um deles disse: voltarei a visitar você por esta época do ano que vem, e a sua mulher Sara terá um filho. Sara estava ouvindo a conversa dentro da tenda. Abraão e Sara já eram bem velhos.
E Sara tinha passado, havia muito tempo a idade de ter filhos. Por isso, riu consigo e disse: como poderia uma mulher da minha idade ter este prazer, ainda mais quando meu senhor, meu marido, também é idoso? Fica aqui comigo. Ela olhou para onde? Deus falando, e ela olhando para onde? Deus falando o milagre, e ela olhando para a impossibilidade de um milagre. Ela estava se autocondenando a não viver o que Deus tinha. Eu quero dizer algo para você, sem ferir você, com muito amor e carinho. Eu tenho certeza absoluta, porque o Espírito Santo de Deus já revelou a mim, que houve pessoas aqui dentro que se perguntou: mas eu gosto daquele lugar que eu frequento, por que deixar? Continue lá. Eu gosto das pessoas com as quais eu me relaciono, continue com elas. Só não queira viver o que Deus tem para você com pessoas que não devem estar lá. Sara olhou para si. Então o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu? Por que disse: pode uma mulher da minha idade ter um filho? Existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Voltarei a essa época no ano que vem, e Sara terá um filho. Irmão, o próprio Deus ouviu o pensamento de Sara, que estava se autocondenando, olhando para a sua idade, olhando para a sua infertilidade, e olhando para um marido que provavelmente, desculpa a verdade, há muito tempo não dava no couro. Só que existe alguma coisa difícil para Deus? Não existe. Outro texto vai dizer: o que pode ser impossível? Não existe nada impossível. O seu futuro, onde está? Na sua mão ou na mão de Deus? Na sua mão, ele é impossível. Na mão de Deus, ele é impossível. Em nome de Jesus, eu declaro essa palavra na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Esse é um momento muito comum entre nós, o que Sara viveu. Qual momento? Eu olho para a minha dificuldade e não acredito no que Deus está dizendo. Quando eu disse para alguns dos meus pastores que eles eram pastores, eles falaram: o senhor está ficando doido. Quando Deus falou que eu seria um pastor, eu falei: o senhor está ficando doido, escolhe outro. Por quê? Porque eu olhei para mim, olhei quem eu era. Quando eu olho para mim, quando eu olho quem sou, eu não consigo ver quem poderei ser. Pare de olhar para você e enxergue amanhã. Pare de olhar o hoje e olhe para o amanhã. Pinta uma tela, irmão. Condicionamos o poder de Deus no estado que vivemos, e aí nada acontece. O poder de Deus é maior do que você imagina. Sara olhou para o estado e não acreditou que o futuro poderia acontecer. Ali o Senhor confronta a sua falta de fé. Por que riu? Eu lembro do testemunho do pastor Jacques, que riu quando a apóstola liberou uma palavra do casamento dele, e a pastora Heloísa, ele riu. Ele falou: ih, já era. Às vezes nós rimos, fazemos como Sara. Onde está o seu futuro? Nas suas mãos ou nas mãos do Senhor? Pois é, Abraão colocou o futuro dele nas mãos do Senhor. Ele deixou a terra natal, ele deixou a parentela, ele deixou a família do pai. Depois ele deixou o agregado, separou-se do agregado, passou pelo deserto, saiu para fora, viu as estrelas, creu na promessa, e agora nós estamos diante da promessa. Fala comigo, o futuro chegou. O Senhor, Gênesis 21:1. O Senhor agiu em favor de Sara e cumpriu o que lhe tinha prometido. Ela engravidou e deu à luz a um filho para Abraão na sua velhice, exatamente no tempo indicado por Deus. Abraão deu o nome de Isaque ao filho de Sara, que Sara lhe deu. No 8º dia depois do nascimento de Isaque, Abraão circuncidou, como Deus havia ordenado. Abraão tinha 100 anos. Quantos anos? 100 anos quando Isaque nasceu. Do início da promessa
ao completar 30 anos. Sara declarou: Deus me fez sorrir. Todos que ficarem sabendo o que aconteceu vão rir comigo. Deus me fez feliz, Sara estava dizendo. Me deu um filho, me deu um futuro. O futuro de um homem de 75 anos, baseado na realidade que temos hoje, qual seria? A morte. 75 anos, 85 anos, vamos esperar o momento da morte. Alguma coisa vai acontecer. A gente precisa ficar preparado, mas para Deus não é assim. O Senhor é completamente diferente de cada um de nós, por isso Ele é Deus e nós não. Deus deu a Abraão um futuro, dando a ele um filho. Fala comigo, um filho, em sua velhice. Deixa eu te dizer algo. Sem Isaac, haveria descendente? Sim ou não? Não. Poderia haver um herdeiro, mas descendente não. Sem Isaac, as estrelas poderiam ter sido contadas? A areia do mar. Sem Isaac, o que seria de Abraão? Apenas mais um personagem bíblico. Só que olha só o que acontece, para a gente parecer que está acabando esse cear. Meu futuro está nas mãos de Deus. Gênesis 22, agora algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Deus pôs Abraão aonde? Abraão, Deus chamou. Sim, respondeu Abraão. Aqui estou, Deus disse. Tome seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Lá, em um dos montes que eu te mostrarei, ofereça-o como holocausto. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo e preparou o jumento, seu jumento. Olha só, levou consigo, não vai funcionar isso não, o que está acontecendo? Deixa por enquanto só um pad aí. Levou consigo 2 de seus servos e seu filho Isaque. Cortou a lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar. Mas parece que o som subiu, Daniel. Cortou a lenha do holocausto e partiu para o lugar aonde Deus tinha indicado. Apóstolo, o que está acontecendo? Simples. No culto passado, Deus pediu para Abraão o seu passado. Abraão, sacrifica para mim o seu passado. Sim ou não? Abraão, larga o seu passado para trás e vem viver o que eu tenho para você. Nesse culto, a sua decisão agora é sacrificar o seu futuro. Deus falou para Abraão: Abraão, eu quero o sacrifício agora do seu futuro. Eu te pedi o seu passado, você sacrificou, mas agora eu quero o seu futuro. O que Deus estava pedindo para Abraão? Abraão, eu quero o seu filho. Com ele vai vir toda a sua descendência, com ele vai vir as bênçãos de todas as famílias da terra, com ele a sua história encerra aqui. Você está disposto a encerrar a sua história e começar a história que Deus tem para a sua vida? Você está disposto a chegar na última página da história que você está escrevendo sobre você mesmo, colocar um ponto final e dar início a uma nova história agora escrita pelos dedos e a mão de Deus? Você está disposto a sacrificar aquele projeto particular seu, que você sabe que Deus não tem nada a ver com ele? Você está disposto a entregar, irmão, como eu tive que fazer, todos os meus Isaques, todas as minhas empresas, para estar aqui falando com você? Eu me lembro muito bem em um culto em que Deus chegou para minha esposa e falou assim: eu quero o seu Isaque. Na hora ela começou a chorar, na ponta do altar. Ela chorando, 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 e depois veio o testemunho: vida, eu entreguei de volta para Deus o ministério de louvor que eu tanto sonho.
Ele me pediu o meu Isaac. Ela poderia ter dito não para Deus, porque ela ministra o louvor, sim ou não? Só que agora, irmão, ela não ministra mais como ela queria. Ela não vai mais na igreja que ela queria. Ela não quer, ela não sonha mais em ministrar o louvor em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar. Não. Agora não, foi sacrificado isso aí. Se Deus falar, ela vai. Se não, não faz falta, não dói. Sacrificar o nosso Isaac é sacrificar aquilo que Deus não tem parte contigo. Apóstolo, mas eu vou sacrificar e vou ficar sem nada. Abraão ficou? O texto diz: e Deus pôs Abraão à prova. Deixa eu ver onde está seu coração, Abraão. Você é filho do Deus da promessa ou você é filho da promessa? O que você quer, a promessa ou Deus da promessa? Abraão, quem é importante para você, a promessa que eu fiz ou eu? Aqui está a chave, irmão. Esse é o momento, esse é seu momento. É o nosso momento como igreja. Eu me lembro bem o culto passado, Deus falando com a Daiane. Cadê a Daiane? Está ali. Deus falou com a Daiane assim: para de nostalgia. Eu não canto mais esses louvores do antigo. Não fala mais. Irmão, é muito gostoso você cantar uma música antiga, sim ou não? Mas a igreja não é para hoje? Sim ou não? A igreja é para que dia? Hoje. Nós devemos cantar os louvores de hoje, porque nós temos que alcançar o povo de hoje. Nós não temos que ficar vivendo, alcançando pessoas do passado. Irmão, coloca um CD na sua casa. Coloca o corinho de fogo na sua casa. Hoje não é mais isso que Deus quer. Não vai adiantar você reunir um grupo para ir para um lugar recluso para cantar os louvores que te gera prazer. Quem disse que Deus quer que você sinta prazer? Ele quer ser adorado, Ele quer ser glorificado, Ele quer ser exaltado. Ele quer alcançar o povo de hoje, a geração do agora, a geração que tem o poder, a força e o vigor de alcançar o futuro. Não adianta. O Senhor quer que nós pisemos no amanhã. Uma nova estação fala de novo, irmão. Nós estamos vivendo o novo. Só que nós já sacrificamos o velho, amém? Eu creio. Está disposto a sacrificar seu futuro agora? Fica de pé no seu lugar. Como é que é seu Isaac? Olha só o texto, segura aí. Gênesis 22, 4. No terceiro dia da viagem, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Fiquem aqui com o jumento. E disse ele aos servos: o rapaz, Isaac, e eu iremos adiante, vamos adorar, e depois voltaremos. Olha a fé desse pai. Abraão pôs a lenha no holocausto, do holocausto nos ombros de Isaac, e ele próprio levou o fogo e a faca. Enquanto os dois caminhavam junto, Isaac virou para Abraão e disse: pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão, temos fogo e lenha. E disse Isaac: mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Coloca seu filho aí, você que é pai e mãe, no lugar. Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho. Ele é Deus provedor. Respondeu Abraão, e continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado a Abraão, construiu um altar e arrumou a lenha sobre ele. Em seguida, amarrou seu filho Isaque e colocou no altar, sobre a lenha. Então pegou a faca para sacrificar o filho. Neste momento, com a faca na mão,
o anjo do Senhor chamou do céu: Abraão, Abraão, estou aqui, Senhor. Respondeu Abraão: não toque no rapaz. Disse o anjo: não lhe faça mal algum. Ponto. Estão vendo o ponto? Uma nova frase da parte do Senhor para Abraão: agora sei que você teme a Deus de fato. Não me negou nem mesmo o seu único filho. Então Abraão levantou os olhos e viu o cordeiro preso pelos chifres num arbusto. Pegou o cordeiro, carneiro, e ofereceu como holocausto no lugar do seu filho. Eu quero que você fique comigo mais 2 minutos. Agora sei que você teme a Deus de fato. Não me negou nem mesmo o seu único filho. O seu futuro está depois que você entregar ao Senhor aquilo que você tem negado a Ele. Vou repetir. O seu futuro está depois de você entregar a Deus aquilo que você nega a Ele. Eu não sei o que você nega. Eu sei o que eu neguei muitas vezes. Mas depois que eu entreguei, eu pisei no futuro. Eu preciso dizer para você que eu não acreditava mais na promessa de pisar em nações. Ela poderia ter sido esquecida por mim. Deus não. A minha esposa nunca abriu mão dessa promessa. Eu olhava para ela e falava assim: o que essa mulher está arrumando? Ela nunca abriu mão, porque ela havia entregado um Isaac para viver a promessa. Eu preciso que você reflita: o que você ainda não entregou para alcançar o seu futuro?